Lu Long está preso em um loop temporal, forçado a reviver o mesmo dia repetidas vezes, cada vez lutando contra monstros até o amanhecer resetar tudo. Tudo começou quando o mundo caiu em caos. Portais estranhos conhecidos como Reinos Sombrios surgiram do nada. Esses portais estavam infestados de monstros, mas com sua chegada também veio o despertar dos humanos, indivíduos que ganharam poderes sobrenaturais. Aqueles que despertaram se tornaram caçadores, um tipo de guerreiro que arriscava a vida entrando nesses reinos para eliminar as criaturas dentro deles. Entre eles estava um novato chamado Lu Feng, que certa vez entrou em um portal chamado Ruínas Obsidianas com seus colegas veteranos. Mas, sendo o membro mais fraco, ele só sobreviveu porque seus veteranos se sacrificaram para protegê-lo. Foi então que ele ficou preso em um loop temporal. Não importa o que tentasse, cada amanhecer o arrastava de volta ao início. E assim, tentativa após tentativa, ele continuou lutando, desesperado para salvar seus amigos. O que começou como uma luta desesperada se transformou em uma repetição infinita que durou milhares de anos. Ao longo de incontáveis reinícios, Lu Long dominou tudo. Ele memorizou cada caminho que levava à morte de seus companheiros. Aprendeu a derrotar o chefe final sozinho. Na verdade, séculos de repetição também lhe deram a chance de aprender habilidades absurdas, como realizar cirurgias, pilotar jatos, hackear sistemas, dominar jogos de tabuleiro. Você escolhe. Ele aprendeu. E mesmo assim, nada disso importava. Mesmo depois de 3.000 anos, ele não conseguiu escapar daquele dia amaldiçoado. Cada vitória era apagada ao amanhecer. Mas em uma execução específica, Lu Long faz tudo como antes. Derrota o chefe e espera ser resetado. Mas dessa vez, ao invés de acordar nas ruínas, ele abre os olhos em seu próprio quarto. Pela primeira vez em 3.000 anos, ele está livre. Ele olha para a rua e pensa consigo mesmo, que finalmente voltou. Nosso garoto senta-se na cama, o peso de incontáveis ciclos pressionando sua mente. Abrindo seu painel de status, ele verifica os dados e confirma seu progresso desde que deixou as ruínas obsidianas. Sobre a mesa está o ovo de aço deixado pelo colosso de asas aço, e o pega para examinar. As condições exatas necessárias para chocá-lo permanecem desconhecidas. A porta se abre repentinamente e Lu Yao entra em sua cadeira de rodas. Ela entra em pânico por um momento, depois congela ao ver o irmão. Ela repreende por desaparecer sem atender as ligações, admitindo que quase foi à polícia. Ele o abraça e diz que voltou. Ela o empurra levemente, perguntando por que está sendo tão grudado se ele só ficou fora por um dia. Ele responde que sentiu saudades, embora por dentro pense em quanto tempo realmente passou. Quando ela pressiona sobre seu desaparecimento, ele explica que houve uma emergência no trabalho, que cobriu turnos extras e que seu telefone tinha descarregado. Ele pede que ela não continue brava e promete comprar o kit de reparos que ela queria assim que receber o pagamento. Ela suspira e deixa pra lá, dizendo que vai cozinhar. Ele imediatamente lista toda a comida que quer. E da cozinha, ela grita que vai cozinhar o que ela quiser. Seus pensamentos voltam para o acidente de carro que matou seus pais e deixou as pernas de Lu Yao lesionadas. Ela disse uma vez que viveria no lugar deles, e ele jurou que um dia a faria andar novamente. No presente, nossa protagonista entra na cozinha e diz à irmã que enquanto trabalhava, também estudou cirurgia, prometendo que um dia operará suas pernas. Ela repreende, dizendo para não tratá-la como cobaia. Na televisão, o noticiário fala dos portais que apareceram há 5 anos, e como eles mudaram o mundo. Muitas pessoas foram arrastadas para mundos sombrios, onde precisavam lutar para sobreviver. Os escolhidos se tornaram despertos, ganhando força e novas ocupações, mas ainda sem controle sobre seu destino. A reportagem explica que despertos geralmente entram nos mundos sombrios por escolha, embora às vezes sejam forçados a isso. Lendas dizem que os mundos só desaparecerão quando um mundo sombrio de nível divino for completamente limpo. A transmissão apresenta Aurielon, líder da Guilda Arca e o mais forte dos despertos, elogiado por proteger a luz e figura de justiça, jurando libertar todos os despertos. Lu Long reage amargamente, pensando consigo mesma, que ninguém conhece a verdadeira natureza de Aurielon. Para o mundo, ele é um salvador, mas na realidade, ele já esteve gravemente ferido e devorou todos os despertos em um ciclo apenas para sobreviver, matando todos, inclusive ele mesmo. Seu objetivo verdadeiro é dominar o mundo e reivindicar o trono de um deus. Nosso garoto sabe que ainda não pode enfrentá-lo, então deve evitá-lo até se tornar forte o suficiente. Seus pensamentos voltam para criar a sua própria guilda. Lembrando-se de Lu, Lao Bing e Anya, seus companheiros de ciclos passados. Usando a fórmula que um estudioso no mundo sombrio certa vez lhe deu, decide nomear a guilda como Alvorecer Quebrado. Com a próxima missão obrigatória sendo de nível catástrofe, ele se compromete a proteger seus companheiros. Sua irmã o chama para o jantar e ele se afasta da mesa. Na prateleira atrás dele, o ovo mecânico começa a rachar. No centro de serviços dos despertos, uma transmissão de Alston Hara é exibida. Muitos sonham em entrar na arca, acreditando que é o único caminho que vale a pena, enquanto alguns riem da ideia de criar novas guildas, já que acreditam que apenas a arca pode garantir segurança e glória. Luon fica no balcão e pede para registrar sua própria guilda. Seu nível 9 causa incredulidade e zombaria, já que fundadores geralmente são despertos de elite muito acima desse nível. A atendente o alerta que ele deve fornecer um item de um mundo classe A para provar sua elegibilidade. Sussurros se espalham dizendo que ele está perdendo tempo e que um novato como ele nunca conseguiria. Nosso protagonista coloca o ovo mecânico no balcão, um tesouro classe S. A atendente o aceita e inicia o registro enquanto ele instrui que deve ser armazenado abaixo de 0 graus Celsius.
No entanto, ela também avisa que, a menos que 3 despertos entrem para a guilda em até 36 horas, o registro falhará e seu depósito será perdido. O registro da guilda começa e Luong a nomeia Alvorecer Quebrado antes de enviar convites para Luz, Xia, Ana e outros. Os nomes deles aparecem no sistema e ele promete reuni-los, custe o que custar. Enquanto isso, longe dali, no centro de Kendo de Londres, um de seus convites chega ao destinatário. No dojo de Kendo, Lu termina seu treino e verifica o celular. Ela se lembra de suas palavras e o chama de mentiroso. Em outro lugar, em seu escritório, Ana termina uma reunião e vê o pedido. Ela olha, reconhece o nome e diz que é entediante. Durante um comboio, Jiao Haiyan alerta os soldados para manusear cuidadosamente o equipamento do mundo sombrio. Seu telefone vibra, e ele também rejeita o convite. Na rua, nosso garoto lê a rejeição e decide garantir outros 3 membros primeiro. Em outro ponto, bandidos passam correndo, gritando pela chefe. Xia está sobre um homem já espancado, declarando sua lealdade ao seu grupo e recusando-se a deixar que desconhecidos os intimidassem. O homem se levanta e abre fogo com balas, mas elas param no ar com um simples comando. Com um gesto, ela reverte o disparo, enviando a tempestade de balas de volta aos atacantes. Depois disso, ela arremessa o homem contra a parede e promete destruição caso incomodem seu povo novamente. Ela sorri, levemente, até que Luong fala atrás dela, repreendendo-a pelos problemas constantes. Apertando os olhos, ela pergunta quem ele é. Ele responde simplesmente que veio convidá-la para entrar na Alvorecer Quebrado. Xia debocha da ideia de um novato nível 9 formar uma guilda, e seus homens riem, insistindo que ele prove sua força antes de ousar convidar sua chefe. Nosso herói dá um passo à frente e desfere um soco direto. A explosão rasga o beco, lançando tudo ao redor com uma única onda de choque. Os olhos dela se arregalam. Ele explica que repetição e domínio podem tornar devastador até mesmo o golpe mais simples. Ela responde com uma explosão psíquica, lançando destroços e balas em uma onda violenta. Mas nosso protagonista desliza pelos ataques e se aproxima em uma velocidade impossível. Parando atrás dela, ele diz que ela é muito lenta. Xia se recompõe e o acusa de vencer com truques baratos. Então ele propõe uma disputa mais justa usando apenas poderes psíquicos. Ele aponta para fileiras de latas e define a aposta. Quem derrubar mais, vence. Ela concorda e dá um passo à frente. Xia libera sua explosão psíquica, espalhando as latas pelo chão. Calmamente, Long fecha os olhos, depois os abre, ativando interferência psíquica. Todas as latas caem. Impressionada, ela cede e pede para aprender a técnica. Ele concorda e promete transformá-la em uma rainha psíquica. Ao se afastar, ergue uma mão em despedida e a dá boas-vindas ao Alvorecer Quebrado. Long abre a porta e chama por Lu Yao, mas dentro da casa, o jantar já está cuidadosamente posto na mesa. Ele percebe um bilhete deixado ali e um leve sorriso surge em seu rosto. Enquanto ele come sozinho, o telefone toca e quando ele verifica, vê uma mensagem de Ling Yu. Ela explica que sua entrada na guilda é apenas para pagar a dívida de ele tê-la salvado e que será temporária. Ele responde que o caminho do assassino não combina com ela, mas ela o interrompe e avisa para não contatá-la por motivos triviais antes de deixar o dispositivo de lado. Nosso garoto analisa suas palavras por um momento e silenciosamente promete não deixá-la continuar na escuridão. Então ele abre o status da guilda para verificar, descobrindo que apenas 2 membros entraram até agora e que o tempo está acabando. Com apenas 4 horas restantes, ele decide quem deve ser o terceiro candidato. A chuva cai em um beco estreito onde um garoto está caído no chão. Um grupo de homens se aproximam zombando dele por nunca revidar, mesmo tendo sido roubado tantas vezes antes. Eles o chamam de imprestável e até sugerem vendê-lo. Ele treme e cobre a cabeça, enquanto memórias dolorosas de bullying escolar retornam. A escuridão começa a se agitar dentro dele enquanto uma energia vermelha escapa de seu corpo. A aura explode e sombras se retorcem em uma forma monstruosa, enquanto o garoto, Lia Jun, implora para si mesmo para não perder o controle. Uma silhueta de besta gigante se ergue e, em pânico, os agressores atacam, mas a besta devora um deles instantaneamente. Os sobreviventes recuam ao perceberem que um monstro está diante deles. A besta sombria se liberta e o caos começa enquanto pessoas fogem em terror. Ela atravessa prédios, despedaçando o concreto. Shijun é lançado sem defesa e segura sua cabeça, mas a besta continua destruindo tudo. Civis gritam que a raposa do pesadelo está perdendo o controle, e uma garota implora para um homem parar a criatura. Ele apenas balança a cabeça, dizendo que é apenas um novato sem classe, incapaz de enfrentar uma besta demoníaca daquele nível. De repente, um som agudo e cortante atravessa o ar, e os olhos brilhantes da criatura se fixam nele. Nosso protagonista permanece firme no topo de um poste, enquanto a raposa do pesadelo o encara. O monstro avança, mas cada ataque erra, suas garras atingindo apenas o ar, enquanto ele desvia facilmente. Os espectadores se perguntam como um novato sobrevive ao que lutadores experientes não conseguiram. O Long se move com precisão treinada, desviando de cada golpe. A raposa do pesadelo se enfurece, mas ele permanece inabalável. Ele sabe que sua força só aumentará se continuar solta, então avança rapidamente e atrai para si. Ela ruge quando a perseguição começa. Shijun grita para ele correr, mas ao invés disso, o novato o agarra e o segura firmemente, enquanto a raposa do pesadelo se ergue acima. Ele ordena que as sombras se dispersem e a energia sombria volta para o corpo de Shijun. O garoto suspira aliviado pensando que a besta ainda o reconhece, mas Long Fan o corrige.
explicando que a besta demoníaca não é separada dele. Ela é ele. Shijun olha em choque ao perceber que o monstro faz parte de si mesmo. Lembranças retornam de seu primeiro encontro no mundo sombrio, quando o poder havia se separado dele no nível 1. O fundador da guilda explica que o quanto mais ele tenta suprimir isso, mais violento se torna. Shijun treme ao perguntar se o demônio que matou tantos era realmente ele, e Long responde que ele é um desperto irregular, raro e perigoso, e que se não aprender a controlar seus poderes, poderá destruir a cidade inteira um dia. Ele o lembra que ainda é um bom garoto, alguém que admira heróis, como Alou, porque sonha em ser um. Shijun exige explicações. Nosso garoto diz que eles sobreviveram a incontáveis perigos, juntos, e que ele confia nele mais uma vez. Ele convida Shijun para entrar em sua guilda e promete ensiná-lo a controlar seu poder. E ele finalmente concorda em segui-lo. No portal de um mundo sombrio classe D, um esquadrão se prepara, mas 2 membros estão faltando, então o líder chama por recrutas. O Long dá um passo à frente e pede para se juntar, chegando com o Xiao a seu lado. O líder a observa e aceita sua força, mas zomba da ideia de permitir a entrada de um novato nível 9, recusando-o imediatamente. Xia imediatamente dá um passo à frente e declara que não vai entrar sem seu chefe. A multidão se agita quando uma psíquica nível 24 chama um novato de líder. E embora relutantes, eles finalmente permitem que ambos entrem. Momentos depois, o portal se abre em espiral. O líder reúne a equipe e ela pergunta sobre o garoto que deveria treinar com eles. Nosso protagonista explica que ele ainda está ocupado com aulas de reforço. Ela suspira. Mesmo agora, enquanto o mundo real se torna mais perigoso, ele ainda está preso na escola. Enquanto avançam em direção ao portal, ela pergunta por que seu chefe insiste em reunir 7 membros para sua guilda. Ele explica que quando a missão de grau catástrofe vier, estar na mesma guilda garantirá que sejam transportados juntos, e só assim ele poderá proteger todos. Ela duvida que alguém nível 9 possa protegê-los, mas nosso garoto apenas diz que ela verá em breve. Eles atravessam o portal e chegam a um penhasco congelado. Este é o mundo sombrio degradado conhecido como o Campo Nevado do Tom Cinza. Xia reclama do frio, enquanto o resto continua avançando. O líder pergunta se alguém conhece esse mundo, mas ninguém o viu antes, então seguem o plano padrão. Caçar elites, coletar cristais mágicos, derrotar o chefe final e então escapar. Assim que concordam, uma mulher estende a mão para uma borboleta azul brilhante, e no momento em que a toca, seu corpo começa a congelar, e ela grita de terror. Das árvores, uma tempestade de borboletas brilhantes desce, congelando tudo onde pousam. O pânico irrompe, enquanto homens gritam por ajuda, seus corpos virando gelo. Liung ordena a retirada, avisando que este é o Vale das Borboletas Espirituais, e que ficar ali significa morte certa. Os outros correm para escapar enquanto apenas ele e Xia permanecem onde estão. Alguns olham para trás e murmuram que os novatos estão acabados. Ela implora para que ele fuja, mas ele se recusa, dizendo que as borboletas não são uma ameaça a evitar, mas uma chance de treinamento. Ele ordena calmamente que ela lute, e ao seu comando, ela libera uma explosão psíquica contra as criaturas que avançam. Ele diz que para este treinamento, ela só pode usar projéteis psíquicos, e cada um deve acertar uma única borboleta. Ela argumenta que é impossível, porque cada projétil tem o tamanho de um ovo, e o enxame é muito denso. Nosso protagonista prova que ela está errada, ao comprimir seus próprios projéteis e disparar com precisão impecável, cada tiro acertando perfeitamente. Xia fica perplexa com a exatidão. Ele explica que enxugar os projéteis ao tamanho de grãos de arroz irá aprimorar seu controle, e que velocidade, ângulo e força precisam ser calculados cuidadosamente em cada disparo. Ela rosna que não é tão simples quanto ele faz parecer. Então, ele define a tarefa dela. 2.000 borboletas para matar, com cada acerto acidental adicional também contado em sua meta. Ela chama isso de absurdo, mas ele se espreguiça, diz que está cansado e vai dormir. Xia o observa se afastar e, sozinha diante do enxame interminável, se pergunta se realmente conseguirá lidar com aquilo. Xia se debate sobre a tempestade de borboletas, gritando que quer ir para casa. Nosso garoto lhe dá uma poção e diz para ela beber, e ela o faz. O líquido se espalha por seu corpo, e ela percebe que as borboletas não a cercam mais pelo calor corporal. Ela pergunta se é invisibilidade, mas ele explica que é apenas um bloqueador de calor classe F para ocultar sua presença enquanto treina. Ela pergunta se ele preparou isso sabendo que eles viriam ao Campo Nevado Tom Cinza, acrescentando que portais sombrios só revelam o grau, não o mundo interno. Ele diz para ela continuar treinando. O protagonista murmura que após 3.000 anos de repetição, ele memorizou quase todas as fórmulas e segredos dos mundos sombrios. Ela luta e grita que nem milhares de anos a tornariam capaz disso. Olhando para ele, Xia xinga, sem acreditar que ele realmente viveu 3.000 anos. Em outro lugar, corpos estão espalhados e os sobreviventes se perguntam por que o número de mortos em um mundo classe D é tão alto. O líder explica que criaturas de atributo gelo são difíceis de enfrentar. Um enxame de louva-a-Deus vermelhos irrompe das árvores e ele avisa todos para terem cuidado. Um deles surge enorme, com as laterais brilhando em vermelho. O grupo luta, mas a horda não acaba enquanto os insetos rasgam os sobreviventes, seus números esmagando todos. Um gigantesco louva-a-Deus vermelho cai e dilacera homens, e os olhos do líder se arregalam ao perceber que é um ceifador do vazio de elite. Xia termina seu golpe e comemora que conseguiu, mas quando ela se vira para contar, vê que Luang desapareceu. Ela murmura que ele deve ter outro motivo para entrar nesse mundo. Os sobreviventes ficam cercados pelos insetos, enquanto uma garota de cabelo rosa observa nervosa, e o líder luta, mas o monstro o mata também.
Uma garra desce em direção à garota enquanto ela cobre o rosto e antes de alcançar, nosso protagonista intervém e mata com um golpe. O enxame avança sobre ele, mas seus golpes os cortam com facilidade. A garota arregala os olhos, percebendo que este é o mesmo novato que todos desprezaram. Luang avança e mata outro inseto com um único golpe. A garota agradece, mas ele se afasta em silêncio, deixando a cabeça do inseto do penhasco. Ele o observa enquanto desaparece no abismo, enquanto ela permanece atrás dele. Ela pergunta o que ele está fazendo e um silvo surge das sombras quando algo se move sobre as rochas cobertas de gelo. Um gigantesco centopeia do campo nevado irrompe das sombras, e ela fica chocada ao perceber que ele atraiu o chefe final. Nosso garoto avança e declara que são 2, enquanto o chão se divide e outro centopeia enorme emerge. Luang grita ordenando retirada, enquanto o gigante do campo nevado atravessa o penhasco. O chão se abre ainda mais, enquanto o outro surge ao lado. Ambos silvando alto. A garota de cabelo rosa pergunta o que devem fazer. Nosso garoto olha para as criaturas gigantescas e diz que, se ela quer viver, então deve correr. Ela grita de volta, implorando que ele não faça nada imprudente. O rosto do centopeia se abaixa, gelo se espalha por seu corpo enquanto espinhos se formam e ele ruge. Neve explode ao redor deles enquanto ele golpeia, sua lâmina cortando por uma tempestade de estilhaços de gelo. O monstro se debate, espinhos caindo como lanças, mas ele desvia de cada ataque. Ele contra-ataca, sua espada cortando o casco, enquanto estilhaços explodem e a criatura recua, rugindo de dor. Firmando o pé, o protagonista avança enquanto o centopeia investe, fileiras de presas serrando, mas ele corre direto contra o ataque e corta para cima através das escamas. Do penhasco, a garota de cabelo rosa murmura em descrença, se perguntando se o novato perdeu a cabeça, enquanto ele avança com a espada erguida para outro golpe. Ele a desce com força, energia explodindo pela cabeça blindada da criatura, e seu corpo se debate pela neve. Agarrado ao casco, o garoto corta profundamente, faíscas voando até que o monstro atinja o chão com impacto brutal. Ambos os centopeias despencam ao mesmo tempo. A terra treme sob os pés da garota e ela murmura novamente, chamando-o de insano. A criatura cissa, corpo maciço torcido sob a neve que cai. Enquanto nosso protagonista se agarra às costas dela, ele ruge e crava a espada com força brutal, arrastando uma linha vermelha de energia por sua espinha. O monstro se debate violentamente enquanto o golpe rasga todo o seu comprimento, até finalmente despencar no abismo com um impacto estrondoso. Dos destroços, uma espada brilhante surge, a Espada do Congelado. O sistema declara que é um item classe B, concedendo a habilidade Gelo, que pode desacelerar ou imobilizar inimigos. Luang permanece sobre o corpo. Uma janela do sistema aparece anunciando que o chefe final do campo nevado Tom Cinza foi derrotado, e outra segue dizendo que todos os despertos serão transportados de volta em 1 minuto. A garota de cabelo rosa grita em choque que o novato realmente conseguiu. Em outro lugar, Xia geme que ainda faltam 15 para derrotar. O portal se abre e nosso garoto sai com as 2 garotas. Observadores reagem surpresos que apenas 3 sobreviveram, enquanto Zá murmura que quase terminou seu teste. Ele diz que ela está qualificada e ficará mais forte no próximo mundo sombrio. Ela pergunta se vão entrar em outro imediatamente, mas ele diz que não e pede para ela descansar por 2 dias, pois ele tem outra coisa a fazer. Em outro lugar, um homem discute com Ana, insistindo que trabalhou com o antigo presidente por décadas e que demiti-lo agora por falhar em um único contrato manchará a reputação do falecido presidente. Ela escuta seu apelo e então o corta friamente, acusando-o de tentar ameaçá-la usando a reputação da empresa. Ele nega, mas ela lista seus ganhos anteriores e o alerta que pode entregar tudo para a polícia. Ele entra em pânico e implora por misericórdia em nome do falecido presidente. Ela concorda apenas se ele devolver todo o dinheiro desviado, vender suas propriedades e ações e aceitar ser enviado ao lar de idosos para famílias de funcionários até mover. Ele aceita e vai embora. Depois, uma secretária diz que afastaram um homem que afirmava ser seu companheiro e sugere abrir um boletim de ocorrência. Ela dispensa a ideia, dizendo que ele é apenas um maluco inofensivo e manda a equipe continuar trabalhando. Depois disso, Ana toma chá na janela com vista para a cidade. Na rua abaixo, Luang acena para ela com um sorriso, chamando-a Luang. Ela pausa, então olha para o celular quando surge uma mensagem. Ele a provoca, dizendo que ela está assistindo ele da janela. Ela responde friamente que está apenas observando alguém a incomodar. Nosso protagonista insiste, adivinhando a cor da roupa dela. Seu rosto endurece e o xinga de bastardo antes de bloqueá-lo. O garoto rola as mensagens. A resposta automática de Luiz diz que ela está em uma missão. Outra mensagem pede ajuda com dever de casa. Ele murmura que Luang está na Europa, Tao, no Japão. O paradeiro de Jiao é desconhecido e Ana se recusa a encontrá-lo. Ele conta os 10 dias restantes até a catástrofe e se pergunta como pode reunir esses 4 na guilda para garantir sua sobrevivência ou se já é hora de considerar métodos não convencionais. À noite, o grupo caminha juntos por uma estrada silenciosa, enquanto Ling Yu diz a Luang que permanecerá apenas como membro no nome e não participará de nenhuma atividade. Ele responde que já emitiu uma missão classe A para ela na Dark Web, escrita especificamente para prendê-la sobre as regras dos assassinos, então ela não tem escolha a não ser aparecer. Ela pergunta por que ele a chamou tão tarde, e ele responde que é para treinamento enquanto os conduz adiante. Ele finalmente para e anuncia que chegaram. Diante deles se ergue uma base militar massiva construída na montanha.
Xia e Liza Jun ficam chocadas ao reconhecer o local. Xia pergunta por que apenas 3 estão presentes quando ele falou de 7 companheiros, e nosso protagonista responde que o resto se juntará mais cedo ou mais tarde. Nos portões, Shu Jun olha em volta nervoso com o vazio e pergunta por que ninguém está lá, e Luang explica que já invadiu a rede da base. Ele diz que quando terminou o hack, o sistema próprio declarou 15 dias de manutenção emergencial e ordenou evacuação. Xia comemora sua habilidade, chamando-o de hacker incrível. Nosso garoto explica que tinha tempo demais e acabou aprendendo todos os tipos de habilidades aleatórias só para passá-lo. No portão, ele coloca a mão no scanner. O sistema o autentica como a mais alta autoridade e a voz lhes dá as boas-vindas à base militar N805. Lá dentro, eles descem pelo elevador até a sala de treinamento virtual aeroespacial S-65. Chuin olha ao redor perguntando onde estão e nosso garoto diz que é onde os astronautas são treinados. Ele esclarece que só pretende usar o equipamento de astronauta para o treinamento deles. Ling Wu descarta a ideia, dizendo que treinamento de astronauta não significa nada para ela e que não vai desperdiçar energia com isso. Mas as máquinas se ativam, cronômetros exibindo 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos. Ling Wu está presa ao simulador, insistindo que vai tentar de novo e sobreviver desta vez. Enquanto ele a lembra que sua aeronave simulada já foi destruída, ela questiona como ele pode alterar os modelos fixos, e ele explica que, embora os modelos em si sejam fixos, ele modifica os detalhes por programação. Desconfiada, ela exige saber quem ele realmente é, apontando que nem mesmo hackers de elite poderiam fazer isso. Ele responde que uma vez estudou design de espaçonaves e ecologia cósmica para passar o tempo. Xia diz que parece emocionante, mas ele a lembra que ela não está ali para brincar. Ele informa que escolheu a opção de traçado neural para treinar sua força mental. Ela aceita a explicação enquanto Shu Jun luta dentro de outra cápsula. Ofegante, Xia aponta sua fraqueza e explica os modos. Enquanto o líder explica que modo sobrevivência treina força mental desviando de meteoritos e tempestades, útil para usuários psíquicos, e que o modo assalto foca em destruir alvos, para construir concentração, ideal para atiradores de elite. Com ambos os programas configurados, nosso protagonista ordena que as portas se fechem e comanda a continuação do treinamento. Ele observa sua mão no console, anuncia a prontidão e dá a ordem de decolagem. Os simuladores iniciam. Explosões brilham nas telas enquanto Xia luta com os controles. Ling Wu é jogada de um lado para o outro, e Shu Jun cerra os dentes enquanto Mal se mantém firme. O chefe os instrui a focar, explicando que modo misto fortalece resiliência mental, concentração e controle emocional, e lembra Shu Jun de usar a técnica de respiração. O tempo corre nos displays, 30 minutos, 26, descendo enquanto o grupo luta para aguentar. Exaustos, eles se jogam para trás, admitindo que vomitaram e estão extremamente fatigados, mas nosso garoto ordena que se levantem e continuem. Eles admitem que ele é implacável, mas ele apenas sorri levemente e diz que é misericordioso comparado ao que os espera no próximo mundo das sombras de nível catástrofe. Uma semana depois, dentro da sala médica S-17, o grupo flutua em líquido de recuperação enquanto Ling Wu sai e ajusta um uniforme no momento em que Lu Fan entra, dizendo que como ela tem habilidade de recuperação mais forte, é hora de testar os resultados do treinamento. Ela segue para o campo de batalha virtual aeroespacial S-35. Da sala de controle acima, nosso protagonista dá o sinal e o sistema anuncia que o exame começou. Um portão se abre e uma horda de bestas mecânicas avança em sua direção com olhos brilhantes fixados nela. Ling Wu estreita os olhos ao sentir a aproximação deles, então liga suas armas e dispara rajadas de balas que destroem a primeira onda. Explosões atravessam a arena enquanto ela chama por mais inimigos. As máquinas rugem em resposta, e repentinamente entram no modo de velocidade dupla. Ela firma a postura enfrentando o enxame, chuta uma das bestas para o lado, e continua atirando enquanto gira pelo ar, lançando fogo para baixo. Ela nota que a velocidade deles dobrou. De cima, nosso garoto a elogia, mas comenta que ainda precisa ajustar sua frequência cardíaca. Dentro da sala de gravidade S-26, Xia salta facilmente entre esferas flutuantes, rindo que já está acostumada à falta de peso e chamando aquilo de fácil. Ela abre os braços e ativa sua barreira psíquica enquanto mais esferas avançam, gritando para que tragam mais. Enquanto o herói observa da sala de controle, ele comenta que 6 esferas são fáceis demais. Ignorando os protestos de Xia, ele aumenta o desafio de 6 para 40 esferas. Num instante, dezenas de esferas inundam a câmara, colidindo com sua barreira enquanto ela luta para contê-las. Ele diz para ela reunir toda a força acima da cabeça e liberar num único impulso. Gritando enquanto as esferas enormes esmagam sua barreira, Dia empurra com toda sua força até que seu poder psíquico explode e se expande. A força para todas as esferas no ar, e o teste registra seu sucesso. Ofegante, ela sorri amplamente, vangloriando-se de ser um gênio. De cima, nosso protagonista pensa que ela realmente merece o título de rainha psíquica, e já é uma das ases da equipe. Enquanto isso, no percurso de obstáculos S-73, explosões ecoam pela câmara enquanto a forma de raposa gigante do poder de Lei Jun avança em seu teste. Ele se move cautelosamente enquanto murmura instruções para si mesmo, mas a besta das sombras avança de repente, e o força a entrar em pânico e gritar para recuar. As plataformas explodem em reações em cadeia enquanto o treinamento sai do controle até que a raposa cai e desaparece. Exausto, Shun cai de joelhos. Nosso garoto se aproxima e lembra que ele melhorou.
controle durando 3 minutos completos. Shigun insiste que 3 minutos é muito pouco, que com tão pouco tempo, a sobrevivência é impossível. O herói responde que até 3 segundos de controle podem decidir uma batalha se o poder em si for devastador. E estende a mão declarando que Shujun também passou no teste. Fora da fortaleza, Luang reúne todos e anuncia que o treinamento terminou oficialmente. Depois, diz para descansarem. Xia se espreguiça animada, dizendo que quer lutar contra pessoas reais de novo. Enquanto Ling Yu e Shun reclamam pensando nos deveres de casa que os aguardam, nosso protagonista planeia usar os próximos 3 dias para ficar mais forte antes do início do mundo das sombras de nível catástrofe. Luang está deitado dormindo quando o telefone toca, e ele atende preguiçosamente, apenas para ser repreendido pela irmã, furiosa com o que ele fez ontem. Ela grita que nunca mais vai deixá-lo cobrir seus turnos, perguntando por que ele se meteu no trabalho de todo mundo. Nosso protagonista apenas ri, dizendo que não tinha nada melhor para fazer. Ela o chama de bastardo com raiva e avisa para nunca aparecer no local de trabalho dela novamente antes de desligar. Suspirando, ele murmura que sua irmã nunca está satisfeita. O garoto se estica na cama quando outra notificação aparece. Uma mensagem de Talmon o lembra do acordo sobre o dever de casa e ele recusa no início, dizendo que precisa subir de nível nos mundos das sombras. Ela insiste, lembrando do acordo. Então ele finalmente aceita, dizendo para ela vir junto e combinar as 2 tarefas. Com 48 horas restantes, ele decide upar. Naquela noite, na entrada de um mundo das sombras grau C chamado Cidade Velha Abandonada, ele caminha com Talmon. Luang pergunta se ela não está curiosa, já que ele conhece a localização de um mundo raro próximo da casa dela, mas ela descarta, preocupada apenas com o dever de casa. De repente, um grupo de figuras se aproxima, enquanto uivos de lobisomem ecoam, transformando-se em bestas e rugindo. Tal ofega de medo ao perceber com o que estão lidando, e quando um avança, nosso garoto ativa calmamente sua habilidade de congelamento e corta o corpo da criatura. Ele pede suporte, exigindo 2 buffs, aumento de ataque de atributo prata e bênção sagrada, e ela concorda. Ela hesita perguntando se ele consegue lidar sozinho, mas ele sorri, dizendo que é moleza. Com agilidade aumentada, ele corta os lobos com golpes precisos. Tal percebe que seu poder de ataque e velocidade de nível aumentaram enormemente com os buffs dela, e cada inimigo derrotado concede 5 vezes mais experiência. Furiosa, ela o acusa de mentir e arrastá-la para o mundo das sombras só para farmar XP, mas ele nega tê-la enganado, dizendo que também pretende ajudar com o dever de casa, e que ela pode perguntar agora. Ela faz uma pergunta exigindo explicação, mas ele diz para ela resolver sozinha. Frustrada, Tal o chama de mentiroso de novo, mas ainda assim fornece buffs de aceleração quando ele pede. O corpo dele começa a brilhar com poder sagrado reforçado. Depois de limpar a área, nosso protagonista para na beira de um penhasco, com vista para um grupo de figuras encapuzadas abaixo. Ele diz que chegaram, e explica que os magos esqueleto dão mais experiência que os lobisomens, permitindo que ele suba mais rápido. Ela pergunta seu objetivo, e ele responde nível 21. Chocada, ela o alerta que quanto mais alto o nível, mais tempo leva, perguntando se ele pretende ficar ali 1 semana. Ele responde que tem apenas 24 horas. Ela diz que é impossível, e insiste que ninguém upa tão rápido, que levaria pelo menos 1 semana. Ignorando a descrença, ele pede 3 buffs, bênção sagrada, ataque de atributo luz e velocidade elétrica. Tal franze o senho, percebendo que ele esqueceu o dever de casa dela, e reclama que não conseguiu resolver apesar de tentar muito, pedindo ajuda. Luong promete responder imediatamente, enquanto salta do penhasco, antes que ela possa reagir. Ele pousa entre os magos esqueleto, e enquanto a magia dele se acumula, sua lâmina corta os feixes que vêm em sua direção. Ele destrói um deles e balança a espada em um arco amplo, cortando vários inimigos. Os esqueletos contra-atacam com ondas de magia violeta, mas ele avança, atacando de novo e rompendo a formação deles. Ele corre pelo campo, enquanto feixes de energia cortam os magos, então salta alto e desce com um golpe limpo, que atravessa as defesas. Seu nível sobe de 15 para 16. Tal o encara, achando que ele está mentindo de novo, e o acusa de fugir do dever de casa. Ele grita para ela olhar para o penhasco, e ela nota fórmulas azuis brilhantes gravadas na parede. Percebendo o que ele fez, ela grita, chamando-o de esquifito. Luong está sobre a pilha de magos esqueleto derrotados quando o sistema anuncia sua subida para o nível 17. Ele diz a Tal que conseguir experiência ali só ficará mais difícil, e a pressiona para seguirem. Ela protesta, dizendo que o chefe final ainda está vivo, embora derrotá-lo não vá o aproximar do nível 21. Nosso protagonista só responde que ela entenderá logo, e pede 2 buffs de movimento. Irritada, ela recusa no início, lembrando que está ali pelo dever de casa, não para ser usada. Eles chegam a Headless, um cemitério cheio de crânios e árvores retorcidas. Tal continua digitando em seu dispositivo enquanto resolve um problema, lendo em voz alta enquanto caminham. De repente, ele manda ela se calar e a puxa atrás de uma lápide quando uma enorme criatura aparece. O general esqueleto sem cabeça surge, o chefe desse lugar. Calmamente, nosso garoto pede 5 buffs, bênção sagrada, silêncio da luz, fúria da noite, vórtice de energia e ritmo do trovão. Ela fica paralisada, reconhecendo o chefe da cidade velha abandonada. Sem escolha, ela lança os buffs, o esforço deixando-a exausta, enquanto relâmpagos percorrem o corpo dele e sua espada brilha. Ele apenas responde que retribuirá o esforço dela 100 vezes no futuro.
Ela avisa freneticamente que nem 100 buffs fariam ele parecer com um igual ao chefe, e que o único toque vai matá-lo. Ele corre à frente, dizendo para ela focar no dever de casa. O chefe ergue sua lança flamejante, declarando que todos os invasores terão suas almas aprisionadas para sempre, e o cavalo avança enquanto as armas colidem em faíscas. Tao observa nervosa, achando impossível Luong vencer. Nosso protagonista sorri com desdém, provocando o cavaleiro por não ter acertado um único golpe. Ela percebe que ele está o provocando de propósito, e fica chocada com sua imprudência. O chefe ruge, invocando um espectro sombrio que cai no chão com violência. Ele desvia rapidamente enquanto detritos e crânios voam. Tao estreita os olhos, percebendo sua verdadeira intenção. Ele não está tentando derrotar o chefe diretamente. Ele está usando o chefe. Enquanto salta pela arena, ele desafia o cavaleiro ao acompanhá-lo, atraindo-o para uma perseguição. A criatura blindada avança sem pensar, e se prende em uma fenda estreita entre duas rochas. Tao percebe que ele o prendeu de propósito, e o chama de desprezível. Ele ordena que ela lance pilar de fogo. Hesitante, ela obedece, invocando uma coluna gigantesca de chamas. Exausta, avisa que vai queimá-lo também se o companheiro final não valer a pena. Quando termina, ela diz que ele só a usou para pegar o abate, e o chama de desprezível. Ele responde que nada é desprezível na guerra, enquanto ela diz que finalmente acabaram. Mas Luong diz que ainda é cedo demais para pensar em sair, e avança novamente, enquanto o sistema anuncia sua subida ao nível 19. Tao ri dizendo que ele estragou tudo dessa vez, pois o chefe está morto e eles serão transportados antes que ele alcance o nível 21. Calmamente, ele pergunta se ela ouviu alguma notificação de conclusão. Ela congela ao perceber que nenhuma foi anunciada. De repente, o cavaleiro revive em chamas púrpuras intensas. Ela entra em pânico, perguntando como isso é possível. Então percebe que o protagonista usou a semente encantada de luz dela para forçar a ressurreição. Chocada, ela observa enquanto ele mergulha de volta no combate. O machado gigante do chefe desce, mas ele contra-ataca com golpes dourados. Após uma série de golpes precisos, sua lâmina atravessa o núcleo do monstro. O sistema declara que o chefe final da cidade velha abandonada foi derrotado, e um aviso segue. Eles serão transportados de volta em 1 minuto. Tao suspira aliviada, dizendo que finalmente acabou. Enquanto Luong permanece calmo, um escudo radiante se materializa em sua mão, o escudo de proteção de Hank S. Ela fica de olhos arregalados, chocada por ele ter conseguido um drop tão raro, e o acusa de tratar o mundo das sombras como sua caixa de loot pessoal. Ele explica que agora alcançou o nível 21, suficiente para equipar o escudo, e com isso, a taxa de sobrevivência dos membros da guilda em um mundo de nível catástrofe aumentará em pelo menos 20%. Ele se vira e diz que é hora de deixar aquele mundo. Com apenas 24 horas restantes antes do início forçado do mundo das sombras de nível catástrofe, uma grande arena ruge enquanto 2 lutadores se enfrentam diante de milhares de espectadores. Um guerreiro tropeça e admite derrota, e sua oponente, Lu Xuer, aplica o golpe final. O anunciador declara sua 17ª vitória consecutiva, um milagre que restaurou o status da família Lu entre as 4 famílias gloriosas da Europa. Ela recebe outra mensagem de Luong, mas a ignora, murmurando que não gosta de mentirosos. Em outro lugar, um esquadrão de homens armados termina de carregar armas quando o líder ordena que tudo esteja pronto, declarando que a missão de hoje é crítica. Xiao Haiyan lança um lançador de granadas contra invasores, gritando que eles pagarão por roubar suas coisas. A explosão sacode a sala, mas ele murmura amargamente que golpistas sempre miram nos idosos e jura que não cairá em nenhum truque novamente. Ao mesmo tempo, uma apresentação começa enquanto Annie apresenta os nanorobôs médicos de 5ª geração de sua empresa, explicando suas inovações para idosos, trabalhadores noturnos e pessoas que vivem sozinhas. Antes de continuar, ela repentinamente aponta para alguém na plateia e ordena aos seguranças que o removam. É nosso garoto, e os guardas o arrastam enquanto ele protesta alto. Um observador se pergunta por que a presidente sempre reconhece esse mesmo esquisito imediatamente, e se seus encontros repetidos com ele estão começando a afetá-la? A contagem regressiva cai até restarem apenas 3 horas antes do início do mundo das sombras de nível catástrofe. Nosso protagonista reúne os membros de sua guilda em uma chamada de vídeo, seu rosto cansado de uma conferência de imprensa. Tao mexe no celular até ele a repreendê-la, avisando que o que está prestes a dizer pode determinar a sobrevivência deles. Ele explica que tem 3 horas antes de serem transportados à força para o mundo das sombras aleatório. No melhor cenário, pode ser nível catástrofe, B, mais provavelmente A, e se tiverem azar, até mesmo S-Rank. Choque se espalha pelo grupo ao imaginarem o perigo. Ele estabelece regras rígidas, dizendo que nunca devem se afastarem mais de 50 metros dele e sempre ficarem alertas fora das zonas seguras designadas. Quando perguntam sobre os 3 membros ausentes, ele diz que o destino ainda não os reuniu. Tao faz bico e o chama de velho horrível, e ele responde que uma criança não deve se meter no que não lhe diz respeito. Xiao Haiyan observa uma foto antiga de sua unidade enquanto o último minuto antes do transporte chega. Ele verifica sua tela e percebe que entrou na guilda Breaking Dawn. Praguejando sua idade, admite que erros ficam mais fáceis com os anos. Em outro lugar, Luo encara sua notificação em descrença, percebendo que também foi puxada para a guilda. Em um escritório no alto de um arranha-céus, Ana franze o senho quando sua mensagem aparece e deduz rapidamente que Luong hackeou o próprio sistema do mundo das sombras, vinculando-a à força a Breaking Dawn. A contagem regressiva corre para 10 segundos, enquanto Tao grita com ele por ser malvado, apontando que ninguém pode sair de uma guilda durante 5 minutos após entrar.
Ele apenas sorri levemente e agradece o elogio enquanto os números caem para 8 segundos. Nosso protagonista permanece firme e anuncia que a transferência forçada está prestes a começar, pedindo que todos se preparem. Os números descem até 1 e depois 0, e ele promete trazê-los todos de volta vivos desta vez. A luz envolve Tao, Shujun, Lingyu, Luer, Ana, Xiao, Hai, Shan e Shaya. Quando cada um é puxado para o mesmo mundo, eles chegam juntos com as armas prontas. Luo repreende-o por arrastá-los com truques tão baixos. Enquanto Xiao resmunga ao ver rostos familiares, Ana os corta dizendo para focarem à frente, enquanto o mundo das sombras de nível catástrofe se revela. O grupo se materializa acima de uma cidade destruída, metade em chamas e metade congelada em gelo. Shun observa perguntando que lugar é aquele. Ana explica que é o mundo das sombras de nível catástrofe S-Rank, conhecido como a capital do gelo e fogo. Lendas falavam dele, embora poucos acreditassem que fosse real. Long explica mais, dizendo que no centro fica o Anel da Morte, com um lado de gelo e outro de fogo, e que o anel se expande constantemente. Quando toda a cidade for consumida, o próprio mundo colapsará. Ele diz que é por isso que reuniu todos a qualquer custo, porque a capital do gelo e fogo é famosa como o mundo das sombras da morte certa. O Anel da Morte se expande ainda mais, seu lado congelado cobrindo prédios de gelo, enquanto seu lado flamejante devora as ruas em fogo. Alguns fogem em motocicletas ou caminhões. Outros deixam seus companheiros para trás em pânico. Nosso protagonista comenta que muitos entraram neste mundo, mas quanto mais correm para fugir, mais a morte os persegue. Ana diz que eles ainda não podem perder a esperança. Quando lhe perguntam sobre um plano, ele explica que o primeiro passo é descobrir a origem do mundo. Ele se lembra da capital de gelo e fogo, antes uma cidade próspera e de alta tecnologia que foi destruída por seu próprio criador, um inventor chamado Steelheart. O homem alterava constantemente seu corpo com máquinas, e ao tentar se fundir com um chip de energia suprema, ele perdeu o controle. Seu corpo instável liberou fogo e gelo que consumiram a cidade e formaram um mundo sombrio catastrófico. Xia acrescenta que a única maneira de acabar com essa crise é derrotando o próprio Steelheart. Ela insiste para saber sua localização, e Luang responde que Steelheart espera bem no núcleo do Anel da Morte. Xin afirma que é impossível se aproximar do círculo flamejante de gelo e fogo, mas o garoto diz que não há outra opção. Lu Hei se recusa a confiar nele e declara que tem seu próprio plano. Quando ela se vira para partir com Anya, alguém segura seu ombro e a impede. Ela tenta se soltar, mas o novato bloqueia seu caminho declarando que ninguém pode se afastar mais de 50 metros dele neste mundo sombrio. Furiosa, ela exige uma razão, mas ele insiste que é a única forma de garantir a sobrevivência. Quando ela ameaça ir embora de qualquer forma, ele avisa que a derrubará e a arrastará consigo se for preciso. Lu Xua empunha sua lâmina, jurando que não será menosprezada, e ele responde que nunca a subestimou, mas não pode se dar ao luxo de perdê-la. Ana se coloca entre os dois, ordenando que parem. Ela diz que lutar entre si só os condenará mais rápido. Por enquanto, devem seguir Luang para dentro do círculo de gelo e fogo. Lu concorda com relutância, enquanto Ana resmunga que o responsabilizará se ele estiver desperdiçando o tempo deles. Tao senta tocando no celular dizendo que está se divertindo. Ela pergunta por que Jiao Haishan está bebendo, e ele ri, gritando que é hora de lutar. Nosso protagonista toma a dianteira, declarando que não permitirá que ninguém morra sob sua vigília, e o grupo o segue pelas ruas em chamas. Ana questiona por que ele escolheu a zona de fogo, em vez da de gelo, e ele explica que o terreno congelado atrasaria demais seus passos para manter todos seguros. Embora as chamas sejam severas, ainda são um caminho mais seguro. Enquanto o calor aumenta, figuras mumificadas rastejam para fora do fogo. O herói diz aos outros para descansarem e garante que tem seus métodos. Então, ele desembainha suas lâminas e avança pelo inferno. Ele abate as múmias flamejantes e chips estranhos caem de seus corpos. Ana examina um e percebe que é um chip repelente de fogo, prova de que os monstros foram criados por tecnologia. Ela explica que com esses chips, eles podem atravessar as chamas com segurança, mas apenas por 3 minutos por vez. Luang calcula rapidamente que o Anel da Morte se expande a cada 30 minutos, e após 4 expansões, o mundo entrará em colapso. Tao aponta que isso deixa apenas 2 horas, e que para 8 pessoas sobreviverem, serão necessários 320 chips. Ela murmura que é cruel fazer uma criança trabalhar, mas ele diz para parar de brincadeira. Mais monstros aparecem repentinamente do fogo, e Lu avisa todos para ficarem atentos. Nosso protagonista chama Tao para um buff de grupo. Ela concorda, ergue seu cajado e começa a canalizar magia de suporte. Enquanto a equipe se prepara, o grupo avança sob os buffs luminosos de Tao. Joe rude que apenas a bebida dos fortes pertencem às batalhas. As criaturas mumificadas avançam, mas a equipe revida com força. Anya corta um caminho limpo. Lu Xue luta ao lado dela com lâminas cintilantes, e Ling Yu pergunta qual é o próximo alvo, chamando a mestra da guilda pelo título. Ela dilacera inimigos e joga seus restos no fogo. A equipe avança mais fundo na zona ardente, sua coordenação melhorando a cada golpe. Xin treme, e Xiao alerta severamente para não perder o controle. O garoto corta mais inimigos e lembra a todos que faltam apenas 15 minutos até a próxima expansão do Anel da Morte. E quando isso acontecer, os monstros que dropam chips desaparecerão, substituídos por criaturas mais fortes. Ele os incentiva a se apressarem. Restando 6 minutos, o cansaço aparece nos rostos. Ele pergunta quantos chips faltam, e a resposta vem, mais 30. Mas o tempo está acabando. Sem hesitar, o herói tira um orbe brilhante. A iskra cristalina,
um item Rank C que atrai monstros. Ele o lança pra frente, declarando que trarão os inimigos até eles e terminarão antes que a expansão os alcance. Uma sombra colossal surge entre as chamas, e nosso protagonista se prepara para enfrentá-la. Do fogo, emerge um corpo de leão fundido a um rosto humano, rugindo tão alto que o chão treme. É a esfinge artificial. Luong diz com certeza que o último lote de chips repelentes de fogo chegou, e insinua que há mais recompensas a conquistar. A esfinge golpeia o solo com toda a força, e Luong chama Xia para atacar. Ela avança, concentrando sua energia enquanto estilhaços de gelo se espalham de sua arma. Com seu poder em ascensão, ela se ergue no ar e vários veículos ao redor se levantam também, puxados pela técnica. Ela direciona o ataque, e quando grita o sinal, os carros despencam diretamente sobre a esfinge, engolindo-a em fogo e fumaça, enquanto seu rugido cresce. Luong se eleva alto no céu, então desce com sua habilidade suprema, cortando diretamente o corpo da criatura. O golpe atravessa, estilhaços voam, e uma notificação de loot pisca, confirmando os chips conquistados. A equipe se recompõe no calor abrasador, enquanto nosso protagonista sorri, falando calmamente. Ele entrega a Luons um anel recém-dropado, e ela cora, envergonhada pelo gesto, enquanto ele explica seu uso prático. Ela aceita com relutância. Assassinos da névoa negra surgem de repente acima. Seu líder segura Ling Yu como refém, exigindo os chips repelentes de fogo e ameaçando sua vida caso resistam. Liu exige saber quem são, e Ling Yu responde que eles estão entre os 10 melhores do submundo. O garoto ordena que Ana lhe entregue todos os chips, então avança e pergunta ao líder se Ling Yu será libertada quando ele entregar tudo. O homem o avisa para não tentar nada, pois seus homens estão por toda parte. O herói reconhece a reputação da névoa negra, mas oferece que verifiquem os itens primeiro. O líder mascarado exige que os joguem imediatamente. Luong faz uma contagem calma antes de dar o comando. Ele esmaga o chip na mão, e seus aliados percebem na hora que aquilo era o sinal, e esmagando os seus também. Energia luminosa os envolve enquanto o círculo da morte se expande. Os inimigos entram em pânico e gritam por ajuda, mas um por um, caem. Ling Yu avança com uma barreira brilhante enquanto os assassinos presos queimam no fogo que se espalha. Tao grita surpresa ao ver o escudo protetor ativo. Percebendo que a garota havia sido marcada muito antes, o poder permite que ela compartilhe imunidade ao fogo diretamente. Ana observa, abalada pela previsão desse movimento. O protagonista chama todos para segui-lo, declarando que os guiará mais fundo no verdadeiro mundo da morte. Guiado por ele, o grupo avança enquanto Shujin o elogia por liderá-los com facilidade até mesmo naquele terreno devastado. Ele explica que, ao longo de 3.000 anos, reuniu informações, incluindo o mapa completo do mundo sombrio. Loa apenas observa friamente. Xia percebe sua desconfiança enquanto Tao murmura que, apesar do chefe ser forte, sua natureza ardilosa o torna difícil de confiar. De repente, Shujin aponta à frente, avistando um grupo de sobreviventes com trajes resistentes ao calor. Xia elogia o equipamento deles, mas Xiao acrescenta que não vai durar muito. Ana se pergunta se deveriam cooperar, já que seu grupo possui chips extras repelentes de fogo. Luong permanece em silêncio, avaliando as escolhas. À medida que avançam, Luon Sui se enrijece quando sombras gigantes sobem à distância. Ele silencia o grupo e sinaliza para ficarem quietos, enquanto as figuras colossais se erguem diante deles. A patrulha do apocalipse paira sobre o grupo quando soldados com trajes protetores entram em pânico e disparam desesperadamente. As balas atingem os alvos, mas a figura colossal mal reage. Um soldado mira e grita que irá matá-la. O disparo acerta, mas quando a fumaça se dissipa, a criatura continua firme. Mais seres gigantes avançam e atacam com força devastadora. Xiao observa chocada, enquanto os outros murmuram com medo. O garoto corta mais inimigos e lembra a todos que faltam apenas 15 minutos até a próxima expansão do Anel da Morte. E quando isso acontecer, os monstros que dropam chips desaparecerão, substituídos por criaturas mais fortes. Ele os incentiva a se apressarem. Restando 6 minutos, o cansaço aparece nos rostos. Ele pergunta quantos chips faltam, e a resposta vem, mais 30, mas o tempo está acabando. Sem hesitar, o herói tira um orbe brilhante, a isca cristalina, um item rank C que atrai monstros. Ele o lança para frente, declarando que trarão os inimigos até eles e terminarão antes que a expansão os alcance. Uma sombra colossal surge entre as chamas, e nosso protagonista se prepara para enfrentá-la. Do fogo emerge um corpo de leão fundido a um rosto humano, rugindo tão alto que o chão treme. É a esfinge artificial. Luong diz com certeza que o último lote de chips repelentes de fogo chegou e insinua que há mais recompensas a conquistar. A esfinge golpeia o solo com toda a força, e Luong chama Xia para atacar. Ela avança, concentrando sua energia, enquanto estilhaços de gelo se espalham de sua arma. Com seu poder em ascensão, ela se ergue no ar e vários veículos ao redor se levantam também, puxados pela técnica. Ela direciona o ataque, e quando grita o sinal, os carros despencam diretamente sobre a esfinge, engolindo-a em fogo e fumaça enquanto seu rugido cresce. Luong se eleva alto no céu, então desce com sua habilidade suprema, cortando diretamente o corpo da criatura. O golpe atravessa, estilhaços voam, e uma notificação de loot pisca, confirmando os chips conquistados. A equipe se recompõe no calor abrasador enquanto nosso protagonista sorri, falando calmamente. Ele entrega a Luong um anel recém-dropado, e ela cora, envergonhada pelo gesto, enquanto ele explica seu uso prático. Ela aceita com relutância. Assassinos da névoa negra surgem de repente acima. Seu líder segura Ling Yu como refém, exigindo os chips repelentes de fogo e ameaçando a sua vida caso resistam. Lui exige saber quem são, e Ling Yu responde que eles estão entre os 10 melhores do submundo. O garoto ordena que Ana lhe entregue todos os chips, então avança e pergunta ao líder se Ling Yu será libertada quando ele entregar tudo. O homem o avisa para não tentar nada, pois seus homens estão por toda parte. O herói reconhece a reputação da névoa negra, mas oferece que verifiquem os itens primeiro. O líder mascarado exige que os joguem imediatamente. Luong faz uma contagem calma antes de dar o comando. Ele esmaga o chip na mão, e seus aliados percebem na hora que aquilo era o sinal, esmagando os seus também. Energia luminosa os envolve enquanto o círculo da morte se expande. Os inimigos entram em pânico e gritam por ajuda, mas um por um caem.
Ling Yu avança com uma barreira brilhante enquanto os assassinos presos queimam no fogo que se espalha. Tao grita surpresa ao ver o escudo protetor ativo. Percebendo que a garota havia sido marcada muito antes, o poder permite que ela compartilhe imunidade ao fogo diretamente. Ana observa, abalada pela previsão desse movimento. O protagonista chama todos para segui-lo, declarando que os guiará mais fundo no verdadeiro mundo da morte. Guiado por ele, o grupo avança, enquanto Shujin o elogia por liderá-los com facilidade mesmo naquele terreno devastado. Ele explica que ao longo de 3.000 anos, reuniu informações, incluindo um mapa completo do submundo. Luei apenas observa friamente. Xia percebe sua desconfiança, enquanto Tao murmura que apesar do chefe ser forte, sua natureza ardilosa torna-o difícil de confiar. De repente, Shujin aponta à frente, avistando um grupo de sobreviventes com trajes resistentes ao calor. Xia elogia o equipamento deles, mas Xiao acrescenta que não vai durar muito. Ana se pergunta se deveriam cooperar, já que seu grupo possui chips extras repelentes de fogo. Luong permanece em silêncio, avaliando as escolhas. À medida que avançam, Luei Suai se enrijece quando sombras gigantes sobem à distância. Ele silencia o grupo e sinaliza para ficarem quietos, enquanto as figuras colossais se erguem diante deles. A patrulha do Apocalipse paira sobre o grupo quando soldados com trajes protetores entram em pânico e disparam desesperadamente. As balas atingem seus alvos, mas quando a fumaça se dissipa, a criatura continua firme. Mais seres gigantes avançam e atacam com força devastadora. Xia observa, chocada com o que vai acontecer. O grupo treme ao perceber que não há escapatória para frente. E atrás deles, os 3 gigantes já estão de pé, não deixando caminho para voltar. Ainda assim, nosso protagonista dá um passo à frente e declara firmemente que não deixará nenhum deles morrer. Os gigantes avançam pelas chamas enquanto o grupo sobe às pressas, seguindo seu líder. A confusão aumenta enquanto se perguntam por que estão subindo mais alto quando o perigo está se aproximando. Mas Ana murmura que devem confiar nos instintos dele. Na escada, Tao tropeça e grita de dor, mas Luoso rapidamente a levanta e ordena que todos continuem se movendo. Finalmente, eles alcançam um portão reforçado no interior da estrutura, onde as chamas enfraquecem. O piso construído com materiais que evitam o colapso. Luong declara que este é o centro de defesa da cidade, onde o sistema de comando está. Luoso argumenta que se esconder não fará diferença quando a equipe de patrulha do Apocalipse chegar. Mas nosso garoto o interrompe, dizendo firmemente que isso não é se esconder, é sobrevivência. Ele coloca a mão no portão e uma chave holográfica aparece, destravando a porta. Anya pergunta como ele poderia saber disso, e já diz que o chefe deles sabe tudo. Dentro do centro de defesa, o grupo encara os enormes sistemas de controle enquanto nosso protagonista opera o console. Do lado de fora, a patrulha do Apocalipse surge, com os olhos fixos na fortaleza. Shijun percebe alguém em pé sobre um dos gigantes, segurando algo na mão. Yana explica que são cristais marionete, consumíveis raros de ranking S, que permitem controle total sobre seres do tipo fantoche. O inimigo os usa para controlar a patrulha do Apocalipse. O grupo percebe que não são monstros irracionais, mas armas controladas pelo homem mascarado de antes, e que não vão parar até que a vingança por seus mortos seja feita. Luong garante que a fortaleza pode se transformar em uma fortaleza mecânica que os gigantes não podem quebrar. Ele então chama Tao à frente e diz para ela seguir suas instruções cuidadosamente. Ela protesta sobrecarregada, mas ele insiste que ela consegue. Do lado de fora, membros da guilda inimiga se reúnem com seu líder, segurando um cristal brilhante e jurando fazer os novatos pagarem por matarem o vice-líder da guilda. Vapor escapa enquanto o mecanismo ativa. E do lado de fora, o líder mascarado observa em choque, percebendo tarde demais o que está por vir. Uma névoa espessa jorra cegando os gigantes Anubis. Nosso protagonista entra na névoa e ordena que Tao mantenha o nevoeiro, declarando que agora é sua vez. Na cortina de fumaça, ele corre entre os gigantes golpeando com precisão e forçando-os para trás antes que possam reagir. Luong salta enquanto o líder mascarado rosna, apertando o cristal enquanto acusa o grupo de um ataque covarde e jura morte a todos. Com um rugido, ele brandindo sua arma, libera sua habilidade suprema, a foice do julgamento, mirando diretamente no nosso garoto. A foice despenca, mas uma barreira dourada explode ao redor dele. O escudo de proteção, deixando o inimigo boquiaberto de incredulidade. Ele não consegue compreender como um desperto de nível 20 sem classe poderia bloquear um golpe de execução de nível 40. Calmamente, Luong explica que o escudo anula qualquer ataque abaixo do nível 50. Sem hesitar, ele avança. Lâminas gêmeas brilhando com precisão enquanto o mascarado cambaleia, seu aperto no cristal enfraquecendo. Tiros ecoam quando Ling Yu dispara seu rifle, derrubando inimigos um após o outro, enquanto o adversário luta para manter o controle. Com o timing perfeito, o herói aproveita o momento quando sua mão brilha, e ele assume o comando. De imediato, os gigantes do Apocalipse param, sua lealdade oscilando enquanto aguardam apenas sua próxima ordem. O grupo observa, alguns maravilhados com sua força. Mas ele anuncia que enfrentará o chefe final sozinho e que o resto deve ficar para trás. Lui protesta na hora, dizendo que é perigoso demais, mas ele olha para Ana e a encarrega de proteger Lu enquanto promete levar todos vivos para fora. Relutantes, eles concordam, sussurrando que talvez ele realmente consiga criar um milagre contra Steelheart. Zhao então promete que, se seu camarada voltar, eles beberão juntos. Restam apenas 30 minutos antes da expansão final. Neve e gelo se espalham pela cidade, cobrindo prédios, carros e ruas sobre uma crosta congelada. No topo de um prédio, sobreviventes se agacham em silêncio, enquanto unidades mecânicas patrulham os céus. Mas quando uma garota se inclina demais, tiros descem imediatamente. Dezenas de drones blindados surgem com propulsores em brasa enquanto vasculham um distrito congelado, avançando em direção ao centro do Anel da Morte, onde fogo e gelo colidem em ondas violentas. De seu esconderijo, 3 sobreviventes encaram o céu em desespero.
Mais de 100 membros da Arca entraram nesse mundo, mas agora apenas 3 restam. Um sussurra para a irmã Lin, perguntando o que devem fazer. Ela admite ter subestimado o terror de Steelheart, pois apenas seus robôs produzidos em massa eliminaram quase todos, e seu corpo principal sequer apareceu. Outro insiste que não é culpa dela, mas todos sabem que continuar lutando significa morte certa. Alguém murmura que apenas um ainda pode ter chance contra Steelheart. E com a expansão final tão próxima, eles se conformam dizendo que já tentaram o máximo e que o apocalipse não pode ser impedido. De repente, o chão treme quando unidades da patrulha do apocalipse se reúnem perto da torre, deixando os sobreviventes confusos. Eles temem que Steelheart esteja prestes a eliminar os últimos despertos, mas em vez disso, os guardiões gigantes colidem com o exército mecânico dele. Explosões iluminam o céu enquanto enxames de máquinas lutam contra os figuras colossais. A cada golpe dos guardiões, máquinas voam em pedaços. De seu esconderijo, os 3 percebem que a maré está virando. Embora quase 2/3 dos patrulheiros tenham sido perdidos, os robôs produzidos em massa estão destruídos. Eles se perguntam como o nosso garoto se tornou tão poderoso em tão pouco tempo. Ele mal era nível 10 e agora comanda esse tipo de força. Um sussurra que ele ainda é apenas nível 21, um novato ousando enfrentar o próprio Steelheart. Os gigantes avançam em direção à torre, enquanto dentro da sala de controle seus aliados observam. A batalha final está prestes a começar, e eles se unem dizendo ao chefe que ele consegue. Os gigantes controlados marcham em formação enquanto nosso protagonista os conduz até a base da Torre Celestial, ordenando que ataquem sua fundação e derrubem Steelheart. Eles obedecem, suas armas detonando a base enquanto explosões rasgam os andares inferiores, até que a torre começa a desmoronar. A câmara de Steelheart explode e seu corpo aprimorado emerge dos destroços, olhos em fama. Ele ruge pela interrupção, declarando que mortais fracos não têm direito de impedir sua evolução, e seu grito sacode o campo de batalha, enquanto ele jura matar todos. O cronômetro continua caindo, restando apenas 10 minutos antes da expansão final. Um gigante balança seu machado dourado, forçando o Steelheart a desviar bruscamente enquanto seus propulsores inflam. Mesmo assim, a lâmina passa perto e, rosnando, ele soca o peito do gigante, derrubando-o no chão. Seus golpes fazem outros cambalearem. Ainda assim, mais gigantes avançam com ataques implacáveis. De repente, uma barreira cintilante surge ao redor dele, absorvendo a tempestade de golpes. Ele ri friamente, zombando deles enquanto levanta o braço para liberar uma tempestade de energia ardente, prometendo mostrar o que é afogar-se em poder de fogo. Seu escudo energético repele todos os golpes da patrulha do apocalipse, com ataques combinados batendo inutilmente contra ele. Guardiões caem, mas um ergue seu martelo gigantesco e o golpeia com força. O vilão bloqueia e ri novamente enquanto a onda de choque explode ao redor. Pela fumaça, Luong atinge com força precisa, passando pelo campo cintilante. Os olhos de Steelheart se arregalam ao perceber algo errado, pois o ataque vibra de modo anormal e corta onde força bruta falha. Com um rugido final, nosso garoto anuncia sua técnica, corte de partículas por vibração de alta frequência. E a lâmina despedaça o campo protetor, rasgando as defesas do inimigo enquanto a verdadeira batalha começa. Espectadores sussurram em incredulidade, imaginando como ele obteve tal habilidade. Circuitos faíscam pelo corpo de Steelheart. Mas o protagonista responde que, se ele odeia ataques furtivos, então ele o enfrentará de frente. Ele ergue um escudo impregnado de poder e ativa sua habilidade. Atração super eletromagnética são vezes, puxando-o e forçando-o ao combate corpo a corpo. O tirano máquina resiste com um grito, dizendo que veio preparado. E Luong diz que o escudo de armamento contra-ataca a atração magnética, pois foi ajustado para repelir frequências como essa. Arcos elétricos giram enquanto Steelheart berra e libera sua técnica, explosão de tempestade de arco elétrico. Relâmpagos vermelhos e azuis colidem em uma tempestade destrutiva enquanto seus poderes se chocam. Zombando através da tempestade, ele provoca a fraqueza de cada golpe. Mas nosso protagonista ergue um dedo ao céu e promete um último presente. Um brilho explode acima enquanto o ar treme e canhões orbitais se alinham. O cyborg olha para cima vendo miras mortais se formando do céu antes que feixes desçam. O impacto lança o chão, rasgando seu corpo. Ainda assim, seus sistemas rugem de volta. Energia de recuperação aumenta enquanto ele ativa a restauração corporal total. Quando a poeira se dissipa, Luong ainda está de pé, intacto. Os arcos flamejantes do canhão estelar pairam acima, mostrando que a luta está longe do fim. Anéis vermelhos se espalham pela cidade em chamas e o pânico toma o grupo, pois Steelheart pode se restaurar infinitamente enquanto houver energia. Um cronômetro começa com apenas 1 minuto restante. O inimigo declara vitória, afirmando que o Anel da Morte engolirá toda a vida exceto a dele. Poder pulsando por seu corpo enquanto ele ruge que todos estão condenados. Nosso garoto permanece calmo, segurando um relicário brilhante que incubou no mundo das chamas e diz que agora é hora dele entrar em cena. Do céu desce uma forma gigantesca, o chefe uma vez selado em Black Ruined City, e espectadores ofegam ao perceber que este é seu trunfo oculto. Steelheart avança em fúria com seus jatos acesos, mas o colosso contra-ataca instantaneamente. Lâminas e canhões rasgam o ar e o dominam.
preso no bombardeio, a máquina grita. O cronômetro avança enquanto restam segundos, e ele se debate violentamente enquanto faíscas explodem de seu corpo falhando. A cidade treme sob os anéis flamejantes da expansão final, enquanto aliados assistem desesperados, orando para que o plano funcione. Luong dá a ordem e o colosso alado avança. Suas garras perfuram e prendem o núcleo. Com um puxão final, ele arranca a fonte de energia. Quando o cronômetro marca 3 segundos, Steelheart grita enquanto seu corpo colapsa antes que a contagem pare. A voz do sistema declara que o chefe final da capital de fogo e gelo foi derrotado. A luz envolve o campo de batalha enquanto os sobreviventes são marcados para transporte. Exaustos, tentam processar o que ocorreu. Percebendo que o colosso absorveu o núcleo de energia e se tornou ainda mais poderoso que Steelheart, nosso protagonista caminha com o relicário na mão, pensando que a vitória é apenas temporária, pois a próxima entrada forçada no mundo das sombras será uma verdadeira provação de morte. Para sua sobrevivência, ele sabe que deve pressioná-los mais e torná-los mais fortes, custe o que custar. Luong verifica sua tela de status, vendo que alcançou um nível 30, mas ainda sem ocupação definida. A recompensa por limpar a capital de gelo e fogo brilha diante dele, a espada de partículas de vibração de alta frequência, mas ele observa que recarregá-la poderia drenar toda a rede elétrica de uma cidade. Cansado de ajudar sua irmã, nosso garoto decide descansar sob a luz do sol, enquanto as ruas ao redor se enchem de casais comemorando o Dia dos Namorados. Um jovem zomba provocando sua namorada, rindo da visão de um cara sozinho sentado ali. De repente, a multidão se agita quando Lu aparece. Sussurros se espalham enquanto as pessoas a reconhecem como a solteira número 1 mais cobiçada, admirada até mais do que celebridades. Fãs vibram ao ver seu retorno repentino da Europa. Ignorando a atenção, ela caminha diretamente até nosso protagonista, deixando todos atônitos enquanto especulam suas intenções. Ela apenas estende uma sacola e diz que trouxe café quente, pedindo que ele beba antes que esfrie. A multidão se aproxima, alguns zombando ele como um vagabundo sortudo por receber café de Lu, enquanto outros dizem que ela está sendo apenas gentil. Ele não lhes dá atenção, apenas comenta que ela está atrasada. Ela senta ao lado dele e as pessoas ficam em choque pela proximidade entre eles. Nosso garoto toma um gole do café murmurando que se encontrar no mundo real é problemático, e ela pede desculpas, dizendo que não esperava por isso também. A multidão cresce, câmeras piscam. De repente, ele agarra seu pulso e a puxa, dizendo que vão a outro lugar, atravessando as ruas rapidamente. Fãs gritam acusações, chamando ele de sequestrador, e ele a leva para um beco, pressionando-a contra a parede enquanto os perseguidores passam correndo. Quando o barulho some, ele espreita e diz que eles se foram. Lu exige saber por que ele a puxou com tanta urgência, mas ele ignora e diz que ela entenderá logo, guiando-a enquanto dirige. Irritada, ela pergunta por que é ela quem está dirigindo, e ele admite calmamente que não tem carteira no mundo real. Ela segue as rotas dele, perguntando sobre o destino, e ele explica que é um encontro de colegas, pedindo que ela haja como sua namorada por um tempo. Chocada, ela protesta dizendo que nunca namorou, mas ele retruca dizendo que já. E quando ela pergunta se ele quer dizer em um dos incontáveis ciclos dele, ele confirma. Ele lhe oferece um acordo. Se ela interpretar o papel, ele corrigirá a falha na técnica dos 5 cortes consecutivos da família dela. Lu freia no farol vermelho e o encara, pedindo provas. Ele promete dar a solução quando ela cumprir a tarefa. Ele então pede para ela dizer que o perseguiu, implorou, e ele finalmente aceitou, pedindo que ela pratique ao menos uma vez. Corando, ela hesita, mas acaba concordando. Sentando-se ereta, pratica dizendo que se agarrou a ele sem vergonha até que ele aceitasse. 2 pedestres congelam ao vê-la dirigindo com o protagonista ao lado. Um xinga em descrença, enquanto o outro deixa o celular cair. O carro finalmente para diante de um enorme centro futurista. Lu acha que este é um encontro de colegas, mas ele revela que é o maior centro de troca de despertos da Ásia, onde itens do mundo da sombra são negociados e leilões são realizados. Ela se assusta, percebendo que ele só a trouxe porque sua identidade garante entrada. Ele provoca sua decepção, mas ela nega rapidamente. Dentro, murmúrios se espalham com a visão da deusa Luo andando com alguém ao seu lado. Pessoas sussurram, curiosas sobre quem ousa andar tão perto dela. Lun diz que está sem dinheiro e precisa que ela pague suas compras. Irritada, ela resmunga que nada de bom vem de segui-lo, mas concorda em ser sua patrocinadora por um dia. Ao redor, despertos encaram desconfiados o homem desconhecido ao lado de sua deusa. Dentro do movimentado centro de trocas dos despertos, vendedores anunciam mercadorias raras do mundo das sombras. Lun para em uma barraca e pega um cubo mágico azul brilhante. O vendedor ciborgue sorri e elogia seu bom olhar, dizendo que é o único cubo mágico mecânico de ranking A ali, valendo pelo menos 800 mil moedas de despertar. Ele oferece por 100 mil. Nosso garoto descarta como apenas um enfeite e caro demais. O vendedor insiste, baixando para 90 mil, e adiciona um detalhe: pagar 1000 moedas por uma chance de desbloquear o cubo, e se conseguir, é de graça. Lu entrega as moedas. Quando o protagonista pega o cubo, o vendedor avisa que não há reembolsos e se gaba que até especialistas nacionais falharam em resolvê-lo.
Lun gira calmamente, resolvendo-o em segundos. O quebra-cabeça explode na mão dele. O cubo se abre e o vendedor fica em choque, gritando que é a chave do tesouro de um mundo das sombras e vale tanto quanto um item ranking S. Desesperado, tenta pegar de volta, dizendo que não pode deixá-lo ir por apenas 1000 moedas. Nosso protagonista estreita os olhos e o acusa de trapaça. Espectadores intervêm, lembrando ao vendedor que a deusa Luo é quem paga, e só a palavra dela pode tirar sua licença na hora. Encurralado, o vendedor suando nega qualquer intento de enganar, mas Lun ignora, dizendo que tem coisas mais importantes a fazer, e segue olhando barracas. Ele observa armas e itens raros, apontando para uma adaga de grau B, custando 12.000 moedas, dizendo que quer também. Luigi resmunga que não consegue carregar mais nada enquanto ele continua empilhando coisas. Observadores zombam de como ela paga sem parar, chamando-a de tola, cega como amor. Irritada, Lu exige saber por que ele precisa de tantos itens, mas nosso garoto apenas diz que ela entenderá em breve.